2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Amém? Diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Versículo 17. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Amém? Então, outra versão fala que Deus usa a Bíblia para fazer o homem perfeito e útil para toda boa obra. Porque em Romanos 3:23 a gente viu que todos pecaram e não conseguem alcançar o padrão que Deus espera de nós. E como que a gente consegue alcançar esse padrão, já que já foi falado que nada que é bom vem de nós mesmos. Nós não conseguimos parar de pecar por nós mesmos, só através da ação do Espírito Santo. Porque Jesus disse que a palavra é que nos limpa, a palavra é que nos ensina, a palavra é que nos instrui. A palavra é que nos instrui. Então, é ela que nos corrige, é ela que nos mostra aonde está certo, aonde está errado e qual caminho nós devemos seguir. Quem Deus é, quem Deus não é e como agradar a Deus. Isso tudo a partir da palavra. A palavra nos dá um conhecimento de quem Deus é. E o Espírito Santo, ele pega esse conhecimento e nos dá a revelação. O conhecimento é você saber. A revelação é você tomar por verdadeiro e aquilo se tornar tão verdade na sua vida que você começa a viver e não consegue viver sem ter aquilo como verdade. Então nós precisamos não só do conhecimento da palavra, mas nós precisamos da revelação da palavra de Deus. Como nós nos tornamos discípulos? Quando nós entendemos que Jesus é o Cristo. Quando nós temos a revelação que Jesus é o Cristo. Aquele estralar que você fala, uou, isso aqui realmente é verdade. Não é só, realmente eu concordo. Não, isso aqui é realmente verdade. E você não consegue viver como se aquilo não fosse uma verdade. Então isso nos torna discípulos de Jesus. Quando a gente vê que Jesus foi real, que Deus é real, que o sacrifício de Jesus foi real e que Ele tem um plano para nossa vida e que Ele quer um relacionamento conosco. Então a palavra, ela nos ensina, ela nos corrige, ela é para isso, para nos mostrar como ser como Jesus, para nos mostrar como ser a semelhança de Jesus e brotar dentro de nós o caráter de Cristo, brotar dentro de nós um discípulo perfeito como Jesus foi. Amém? E como que a Bíblia vai nos ensinar? A palavra fala que, como eu disse, é o conhecimento. A palavra fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, tem a Bíblia, tem a letra, mas o Espírito Santo, ele nos dá a revelação. E muitas vezes isso acontece quando a gente está lendo, quando a gente está estudando. Então, não adianta eu ler isso aqui como um livro, só saber, mas eu preciso ter a convicção de que isso é verdade. Então, aí que está a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele muitas vezes usa os nossos líderes. Da mesma forma que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que era o líder de Jesus, que o fez chegar até o fim e fez trazer salvação para todo mundo, o Espírito Santo também está nas autoridades delegadas de Deus. As autoridades delegadas de Deus têm a mesma autoridade de Deus. Não é a pessoa ali querendo mandar em você, mas Deus escolheu especificamente aquela pessoa para te ajudar, para te fortalecer, para te mostrar onde está errado, para te mostrar onde está certo, para te falar, você está com esse problema, então vamos aqui, vamos aqui, vamos usar essa estratégia, não deu certo dessa forma, então vamos dessa. Que é isso que a palavra faz. A gente pega ali da palavra e começa a colocar em ação. Essa é a função do nosso líder, essa é a função dos nossos pastores, trazer a verdade da palavra para colocar em prática na nossa vida. Então, como que a gente vê que esses líderes estão sendo exemplares como Deus é? Se o que eles estão falando, se o que eles estão vivendo está de acordo com a palavra, se as correções estão de acordo com a palavra. E aí sim a gente pode confiar que quando a gente ouvir aquelas pessoas, a gente vai estar ouvindo o próprio Deus, a gente vai estar ouvindo o que o Senhor quer de nós, porque a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é o que Deus quer pra gente. E se a pessoa está de acordo com a palavra, então ela também está de acordo com Deus. E aí sim a gente vai ter o mesmo fim. Se a gente obedecer a Deus, a gente também vai ter uma vida que vai abençoar outras vidas, assim como foi Jesus. E aí sim a gente vai ser um discípulo de honra, um grande discípulo, porque a gente vai ter grandes líderes atrás de nós. Amém?
não atrás, mas por trás, que é nos fortalecendo, nos ajudando. Amém? Da mesma forma que uma casa ela tem um alicerce, ela tem a base, que é o que fortalece, é isso que o líder e o pastor e as pessoas que são apaixonadas por Jesus, que devem nos influenciar. Esse é o papel delas, nos fortalecer, nos ajudar a permanecer. Amém? Porque até a palavra fala que Deus, Ele é Pai. E todo aquele que crê em Jesus é filho. E ali tem uma família. Por que é que você não tem um relacionamento só com seu pai, mas você tem que ter a família? Porque é a família que vai ajudar. É a família que vai ser a mão de Deus, vai ser o agir de Deus na sua vida. Então, por isso é muito importante também estar convivendo com a igreja, estar fortalecendo. Não só fisicamente, como a gente está nesse tempo de pandemia, mas se você está forte, procura ver se todos estão fortes. Se tem um fraco, ajuda o que está fraco. Se você está fraco, então corre atrás do que está forte para que você possa fortalecer e permanecer. Amém? Vamos ver isso, um exemplo maior disso, de um grande discípulo, tem um grande líder, em 2 Reis, capítulo 6. Vai vir Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Amém? 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 23. Amém? Amém. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava nos seus oficiais e dizia: posicionaremos as tropas em tal lugar. 9. De imediato, o homem de Deus advertiu o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. 10. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus, e várias vezes ele advertia o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Versículo 11. Furioso com essa situação, um rei sírio reuniu os seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda dando informação pro rei de Israel sobre os meus planos? Versículo 12. Ó meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. Versículo 13. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está e mande capturá-lo. Então eles lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Versículo 14. Assim, certa noite o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e muitos cavalos para cercarem a cidade. No versículo 15. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo e, ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra em toda parte. Ai, meu senhor, que faremos agora? Exclamou o servo. Versículo 16. Não tenha medo, disse Eliseu, pois o que está do nosso lado é muito mais do que do lado deles. Versículo 17. Então Eliseu orou: ó Senhor, abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do seu servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. 18. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze-os que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos conforme Eliseu havia pedido. Versículo 19. Então Eliseu saiu e lhe disse: vocês tomaram o caminho errado. Essa não é a cidade certa. Sigam-me e eu os levarei até o homem que procuram. E ele os guiou até a cidade de Samaria. Versículo 20. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, agora abre os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos e eles descobriram que estava no meio de Samaria. Versículo 21. Quando o rei de Israel ouviu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu senhor, devo matá-los? Versículo 22. Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dê-lhes comida, bebida e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Versículo 23. Então o rei lhe ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. E depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel.